E eu olhando, aí não contente, eu fui até ela e falei, professora, o que aconteceu que você tá assim? Ela nem suspeitou? Não. Claro, ninguém suspeitou Não, de você, porque- você sempre foi calado e quieto. Nossa, Cara- mãe, você tá vendo o que ele fez? Sim e não, porque tipo assim, eu perturbava, só que era aquela perturbação que não trazia mal pra ninguém, Mal, entendeu? né? Uhum. Nunca ninguém falou, ah, Aquela Felipe quebrou o braço de alguém, Felipe tacou Sim, fogo. sim. Era coisa normal de criança. Era coisa palhaçada normal de saudável, adolescente, Então, tipo assim, mesmo sendo tendo a cara marcada, não a esse ponto, entendeu? Não pra parte tão negativa assim, né? E no final, o que me deixou com mais raiva é que eu gravei as coisas da matéria dela porque justamente porque eu copiava a apostila no caderno. Aí eu fiquei com raiva na mulher dela. Meu Deus. Mas acabou que no final a gente, quando terminou o CBM, a gente E eu gostava muito terminou dela. mais tranquilo. Eu amava ela. Queria que ela namorasse com outro professor que eu amava também. Christian, né? Não, eu tive o Christian, É. a gente gostava muito do Christian. Eu acho que poderia botar o Christian como meu professor favorito do ensino médio. Não, do ensino É isso, fundamental. fundamental. Ginásio. É, do ginásio. E acabou que a gente terminou bem, tá, gente? Um ano, graças a Deus. No outro ano ela até chegou a dar aula pra mim de novo, depois saiu porque ela teve licença, que ela foi grávida. Mas a gente ficou bem. Ela não sabe que fui eu que fiz. Quer dizer, Mas, vai gente, saber de repente, né? Se Deus quiser vai viralizar e vai chegar até ela. Professora, desculpa, Desculpa. tá? Te amo. A gente sempre gostou de você. Mas foi isso. Qual foi o passeio mais marcante da escola? Então, eu tenho que fazer uma revelação aqui. Eu só fui em um passeio na escola. Cara, eu detestava passeio de escola. Por quê? Os lugares que a minha escola ia sempre eram lugares muito bons. Eram passeios muito maneiros. Porém, eu estudava de manhã. Então, entre ir pra escola, pra um passeio, ou ficar em casa dormindo, eu preferia dormir. Aí eu só fui pra um passeio, que foi no Pão de Açúcar, e foi o melhor passeio da minha vida. Eu poderia ter ido outros 10 que não ia ser igual. Tinha aquele muro lá pra você botar teu nome, né? Tinha, e teve um menino da minha sala rebolando até o chão e foi filmado por gringo. Sério, Se tinha uma for- TV lá de fora se- e ficou filmando ele rebolando. Se fosse hoje em dia, ele ia ganhar dinheiro por isso. Com certeza. Mas como não era, só ficou só de meme. Cara, por incrível que pareça, a maioria dos passeios que eu fiz foi tudo por causa de jogo de competição. Porque os verdade. passeios mesmo da escola eu não tinha paciência pra ir. Porque... Eu fui em vários passeios, mas não foi pela escola. E o que acontece? Na época quando tinha passeio pra expulso. turma, se você não fosse pro passeio, você podia ficar em casa e não levava falta, É. entendeu? Então, Isso pô, a gente tinha de bom. então, pô, eu vou sair de casa pra ir pra passeio, podendo ficar em casa pra ir jogar bola, soltar pipa, dormir. Eu dormindo, no meu caso. E a gente ficava o ano todo acordando cedo, então quando podia descansar, A gente descansava. Eu, no caso, descansava demais. pra você ter noção, a gente ficava tão ligado no automático nessa que um dia eu acordei sábado, me arrumei todo. Não sei se tu lembra disso? Lembro. Aí eu já todo arrumado de mochila e minha mãe rindo, tu vai pra onde? Eu falei, pra escola, eu vou chegar atrás dela. Cara, hoje é sábado. Era mesmo, a gente era bem correto. Mas Você- eles estão... Você mais do que eu. É, Eu sempre gostei de dormir. mas em questão de passeio, eu acho que foi pro zoológico. E aí, mas tem uma questão nisso, porque na época, o pessoal que era de São Paulo viu o Rio como se fosse, não era igual hoje. Tipo assim, desde aquela época São Paulo sempre foi muito superior, questão de fábrica, coisa tudo lá. Só que eles olhavam pro Rio e, porque o Rio tem praia. E aí nesse passeio que eu fui, que na verdade eu nem fui com a minha turma, eu fui com a turma de um primo meu que era mais novo. Só que aí eu pedi, falei, diretora, deixa eu ir, eu tô fazendo nada aí, vou ficar assistindo uma aula chata, deixa eu ir no passeio, aí deixou eu ir. E aí quando chegou lá, tinha várias escolas de São Paulo. Aí tinha várias turmas de São Paulo e tinha várias meninas dando maior atenção pra mim, porque eu era do Rio, maior negócio, aí naquela época adolescente, né, fiquei todo me sentindo. Todo Sensação. mundo, sensação. E foi engraçado, porque tipo assim, chegava no negócio e vendo o pessoal ficar vendo os bichos, ficava todo mundo vindo perguntar pra mim como que é o Rio, não sei o quê. E foi um passeio que me marcou muito. Vamos entrar agora na parte da nossa adolescência. Vamos lá. Como era a nossa relação na adolescência? Vocês já devem ter imaginado aí um pouquinho do que a gente contou. Ó, na pré-adolescência do Felipe, a gente teve um pouco de mais de conflito. Porque foi aquela fase de tipo, tô virando homem, quero ser independente. Mas pré-adolescência ali, 11, 11. 12 anos. Porque na verdade é como se fosse criança ainda passando para a pré-adolescência. Mas foram coisas assim bem pontuais e depois passou.
É porque é época de atrito mesmo, porque como é que fala? Hormônios. Não, como é? Não é característica não, tem um nome que fala. De cada Não, é porque sua identidade Isso, a tá identidade de sendo cada um formada. começa a E trombar, você entra em entendeu? conflito com algumas coisas do que Isso. você aprendeu e o que você quer fazer por você mesmo. E entendeu? próprio pensamento de discordância, de coisa Sim. que eu penso de um jeito, tu pensa de outro, começa a entrar em A atrito. gente não sabia administrar isso, então... Por causa da diferença de idade, entendeu? Hoje em dia seria bem mais tranquilo. Mas na época, por causa da questão ainda, a gente tinha processo de maturidade e tudo mais. Quais eram os nossos planos e sonhos para o futuro naquela época? Você se lembra que você queria ser quando crescer? Quando adolescente... É. Vale criança também. Quando criança era Fernanda Brum. Cismava que tinha que ter um cabelão longo e cantar Era muito. controle pela casa toda cantando. Tudo que era controle, desodorante, virava microfone. Agora, quando adolescente, eu acho que eu já foquei mais em assim, construir a minha família e viver o propósito assim, do que Deus tinha pra minha vida, sabe? Eu já foquei mais nisso. Meu sonho maior realmente era ter a minha família e viver o que Deus tinha... Porque assim, eu acredito que todo mundo é botado na Terra com um propósito. Sim. E aí... já tinha esse sonho de cumprir o meu propósito, sabe? Descobrir o porquê que eu vim pra cá. Cara, como criança, eu vou puxar lá atrás pra vocês entenderem. Eu tive aquilo que todo mundo que é pequeno na igreja já teve. Queria ser pastor. E aí, com o passar do tempo, hoje, nem se descesse Moisés do céu, alguém assim... Toma aí o ministério. Não pode explicar pra você. Não, tô falando. Quem já teve essas experiências. Tô falando se eu quisesse, por opção. Por opção de vontade. Entrega pra outro, por favor. Que eu não... Mas eu acho que a maioria até das pessoas que foram chamadas de pastor devia ter esse pensamento, sabe? Tipo, Não, pelo amor de Deus. todo mundo, é porque a gente, quando é criança, a gente pensa que é bonitinho, tu sobe lá, todo mundo te olhando, depois a gente vai vendo a luta que é. O O peso, você ter que lidar com a vida. Cara, você que trabalha em supermercado, você sabe como que é chato trabalhar com o público. Imagina você resolver o problema do público, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Mas desde pequeno sempre foi muito voltado pra música. Sempre terminava toda música. Com 12 anos já tocava em igreja. Sempre foi... Sim, mas com 5 anos você já tocava. Com 12 anos eu dava aula na igreja, na verdade. Com 5 anos você já tocava. 8 anos que eu acho que eu comecei a tocar na igreja. Mas 5 anos você já tocava instrumento em casa. Em casa. Em casa, em reuniões, assim, família. Sempre foi muito voltado pra música. Verdade. Se hoje eu fosse rico, com certeza estaria nesse ministério. Ia, sei lá, montar uma... Como é que fala? De gravação, Estúdio. Ia montar um estúdio de gravação, ia trabalhar só fazendo harmonização para outras pessoas gravar. Mas hoje, dentro do que é o meu trabalho, a empresa dos meus pais, tá caminhando para engenharia. E começa esse ano, graças a Deus. Não teve ano passado. E esse ano vai sair do papel. Amém. Qual foi a música ou banda que marcaram nossa juventude? Cara, é porque marcar tem muitas formas. Eu vou falar aqui marcar no sentido tipo assim, o que naquela época tava, onde ia, tava em alta coisa, né? Que a música vai que muito da época. vai muito da época. Cara, Restart. Tudo que era lugar que a gente ia. Hoje você passa no lugar, você vai escutar funk. Naquela época era Restart. Era Luan uma loja de Santana, roupa, era Restart, Luan Santana. Passava no lugar, te dei, só te dei uma pagamento do coração. É verdade. E eu acho que... Muito Claudinho Bochecha também. Claudinho Bochecha também foi... Tudo que era apresentação de Dia dos Pais. Neném sem chupeta, amor. E eu acho que em parte de cristão, assim, evangélico, a gente sempre foi muito de mesclar. Muito, como eu falei, eu sempre tive uma admiração muito grande pela Fernanda Brum, mas a gente já teve várias bandas, por exemplo, a Oficina G3 era uma em comum nossa, né? Que a gente sempre gostou muito e curtia mesmo de ouvir, onde estava nos lugares, então a gente sempre foi bem... Porque na realidade, desde a música daquela época pra hoje, não mudou muita coisa, porque os cantores que não estão mais postando música, mas por exemplo, se cantassem hoje, é porque a maioria virou pastor, então tipo assim, a maioria tá cuidando da sua igreja, a própria Fernanda Brum. Verdade. Ela gravou um DVD agora, se eu não me engano, né? Foi, tá gravando. Mas ela é pastora, ela cuida da igreja dela, então muitos desses cantores que a gente escutava, o Oficina G3, o vocalista, o principal tinha virado pastores, PG. Cara, eu amava o PG. Tu escuta o cara cantando hoje, o cara é a mesma voz. É meio que assim, eles dão uma pausa, né? E tipo assim, depois voltam. Eu acho muito bonito, porque imagina você no seu auge,
todo mundo querendo ouvir suas músicas e você fala, não, olha, Deus está pedindo por fazer isso, você vai fazer. Entendeu? É muito humano, é ser muito servo pra tu conseguir fazer isso. Sim, verdade. Reflexões sobre a adolescência. O que você pode deixar aí de ensinamento aí pra quem tá nessa fase? Cara, assim, vou quebrar um pouco do que o pessoal fala. Eu acho que se eu deixar uma reflexão mesmo, assim, até não vou falar conselho, que o povo não gosta muito de conselho. Mas assim, adolescente principalmente, né? Mas é curta de verdade. Porque é a fase de você errar, é a fase de você aprender. Essa é a fase. E é uma fase, ela vai passar. Então, aprenda com os erros dos outros. Isso é muito real, muito real. Gente, isso valeu muito a muito nossa pena. mesmo. Isso valeu muito a pena pra gente. Né? Se a gente pudesse voltar pra fazer mais ainda do que a gente fez, ouvir mais ainda... Só voltaria só nessa parte. Voltaria nessa parte. E é isso, curta bastante, sabe? Aproveite como se realmente todos os dias fosse o último. Eu acho que isso deveria ser para qualquer idade, mas principalmente na adolescência, a gente é muito intenso, né? E às vezes a gente é intenso sem pensar, botando ali pro lado negativo. Não seja assim, não. Curta mesmo, seja intenso, caia de cabeça, mas em coisa positiva, em coisa que vai te gerar frutos. E é isso, aproveita. Aproveita o que passa. E aproveitem mesmo. Porque eu lembro como se fosse ontem eu estudando pra prova militar e eu falando, não, vai dar tem muito tempo. E ainda tem papai e mamãe pra poder socorrer caso dê ruim, né? Exatamente. Depois tu faz 18, você não mais com meus pais. Meus pais ajudam muito, mas muita coisa... Até porque eles ensinaram a gente pra gente voar sozinho depois, então... Então, tipo assim, ao mesmo tempo que você mesmo já vai trilhando seus próprios passos e deixando eles de lado no sentido de eu tenho que começar a arcar com o que eu tô fazendo, eles mesmo também te impulsionam pra pelo fazer menos isso. os nossos jogam daninho, né? Ou você voa ou você morre. É isso.